Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e eu sou estudante do curso de Geografia. Nesse vídeo eu pretendo trabalhar com vocês o assunto de escorregamentos e deslizamentos em áreas urbanas. Seria mais uma rápida revisão para o Enem, que está chegando aí. Então, nesse vídeo eu pretendo pontuar os principais aspectos referente a esse conteúdo, né? Para que se tenha um conhecimento, uma base sobre isso. Bom, esse fenômeno ele acontece em áreas com relevo acidentado, da quais já foram retiradas a cobertura vegetal original, que ela é responsável pela essa consistência do solo, e acaba impedindo, né, ou por conta das raízes, o escoamento da água, acaba tendo uma dificuldade nesse escoamento, acaba ficando um ambiente mais úmido. Então, o deslizamento de terra, ele se difere dos processos erosivos pela quantidade de massa transportada a uma grande velocidade. Isso que acaba caindo, acaba desmoronando uma grande quantidade de massa de terra, né, em um pouco tempo. Isso que é caracterizado o deslizamento, né? E quanto mais inclinado for o ambiente, mais acaba potencializando esse fenômeno, né? A gente pode considerar dessa forma. Esses fenômenos naturais ou antrópicos, eles causam problemas imediatos para a população, independente da condição social, né? E também para o meio ambiente. Bom, então, no Brasil, pelo fato de ter essa predominância de clima tropical, né? Por ter esse grande nível de índice pluviométrico no verão, o Brasil tem um verão muito chuvoso, acaba chovendo bastante em algumas áreas, né? As encostas, elas naturalmente acabam se tornando locais de deslizamentos, que vão ser mais suscetíveis a esse tipo de fenômeno por conta desse clima chuvoso que a gente tem no Brasil, no verão no Brasil, né, especificamente. Acaba chovendo mais, então acaba tendo mais esse tipo de problemas. Os deslizamentos em encostas e morros urbanos vêm ocorrendo com uma frequência alarmante nesses últimos anos. Também por conta do crescimento desordenado das cidades, por conta dessa falta de planejamento que existem em algumas áreas urbanas, principalmente as periféricas, né? Com também a ocupação de novas áreas de risco, acaba acarretando essas novas áreas de riscos, principalmente pela população mais carente. Muitas cidades, em sua expansão, elas avançam para terrenos topograficamente mais inclinados e geologicamente instáveis, ou seja, são ambientes que não são tão propícios para construções, às vezes para construções de prédios ou de casas, que são terrenos que não são apropriados e acabam se construindo. Então, futuramente, esses problemas vão acabar aparecendo. É o caso da ocupação de vertentes de morros ou de obras efetuadas em áreas extremamente suscetíveis a intempéries intensas ou solos fragilizados. Bom, e essa época de ocorrência dos deslizamentos coincide com o período das chuvas, como eu acabei de comentar, que são intensas, prolongadas, visto que as águas escoadas e infiltradas vão desestabilizar nas encostas, né? Elas acabam umedecendo, acabam deixando esse tipo de solo mais instável e acaba resultando nos deslizamentos. Nos morros, os terrenos são sempre inclinados. Geralmente, né, a gente vê sempre fotos dessas áreas mais periféricas, encostas de morros, né, esse tipo de terreno. Quando a água entra na terra, ela pode acontecer um deslizamento e destruir as casas que estão embaixo. Quando ocorrem as precipitações, o solo absorve uma parcela da água. No entanto, outra parte se locomove em forma de enxurrada na superfície do terreno. A parte de água se infiltra no solo, se confronta com alguns tipos de rochas impermeáveis. Com isso, a água não encontra passagem e começa a acumular-se em um único local, tornando, dessa forma, o solo saturado de umidade. E ele acaba não conseguindo suportar, né, e se rompe, desencadeando o deslizamento de terra nas encostas até a base dos morros. Os motivos que desencadeiam esses processos, eles estão ligados pela retirada da cobertura vegetal de áreas de relevo acidentado, habitação em locais impróprios, oferecendo condições propícias para o desenvolvimento de deslizamentos das encostas.
A gente também tem que considerar três fatores de influência na ocorrência dos deslizamentos. Seria o tipo de solo, sua constituição, a granometria e o nível de coesão. Também a declividade da encosta, ela, pelo grau dela, né, se define o ângulo de repouso em função ao peso das camadas, da granulometria e do nível de coesão. E também a água de imbibição. Ela contribui para aumentar o peso específico das camadas, reduz o nível de coesão e atrito, e elas são responsáveis pela essa consistência do solo e lubrifica a superfície de deslizamento. Oi, galerinha. O meu nome é Sabrina. Eu estou participando do Residência Pedagógica junto do professor Eli Toledo e a Melina Mara. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre escorregamentos e deslizamento em áreas urbanas, que talvez pode auxiliar vocês aí no Enem, né? Então vamos começar aqui. Então, considerando os mecanismos específicos e os diferentes materiais, digamos, são quatro tipos principais do que acontece aí. Quais são eles? Vamos lá. O primeiro é quedas e tombamentos. O segundo pode ser deslizamento e escorregamento. O terceiro pode ser fluxo de detritos e lama. E o quarto, galera, pode ser subidência e colapsos. Então, agora eu vou explicar o significado desses quatro aí. Então, vamos lá. Quedas são movimento em queda livre de fragmentos rochosos. Quando um bloco rochoso sofre um movimento de rotação frontal para fora da talude, o movimento de massa é classificado como tombamento. É o nome chamado aí, né? Tombamento. Então, eu vou classificar também rolamentos. Rolamentos são movimentos de blocos que são ao longo das encostas, que geralmente ocorre devido aos descalçamentos, né? Que é os rochosos. E digamos aí então, gente, que os deslizamentos ou escorregamentos são movimentos de solo e de ruptura. Quando a superfície de ruptura é curvada no sentido superior, com movimento relatório em matérias superficiais homogêneos, o movimento de massa é classificado como deslizamento rotacional. Então, quando o escorregamento ocorre em uma superfície relativamente plana, é associada a solos mais rasos e classificados como deslizamentos translacionais. Então, gente, vou questionar aqui um pouquinho também sobre os fluxos de lamas e detritos, que eu falei aí mais para cima um pouquinho, né? Então, também chamados de corridas de massa, igual eu falei ali em cima, né? Então, gente, como que nós poderíamos fazer para evitar o deslizamento? Para evitar isso daí, o que a gente pode estar fazendo, né? Então, não destruir a vegetação das encostas. No caso de vazamento, consertar o mais rápido possível e não deixar a água escorrendo pelo chão, né? O ideal é construir canaletas, certo? Gente, juntar o lixo em depósito para o dia da coleta e não deixá-los entulhado no morro, certo? Então, podemos também não amontoar sujeira e lixo em lugares inclinados, porque eles também entopem a saída de água, desestabilizam os terrenos, provocando deslizamentos, certo? Não jogar lixos em vias públicas ou barreiras, pois eles aumentam o peso e o perigo de deslizamento, certo? Não dificultar o caminho das águas de chuva com o lixo, por exemplo. Quando vem vindo a água de chuva ali, às vezes tem um lixo parado ali, a água para. Complicado, né? Então, vamos prestar bem atenção para a gente ir bem nesse Enem aí. Então, gente, continuando como evitar um deslizamento, as barreiras em morros devem ser protegidas por drenagem de calhas e canaletas para escoarem a água da chuva, que como eu falei aí em cima, né? Não fazer cortes nos terrenos de encostas sem licença da prefeitura, para evitar o agravamento da declividade, né?
Então, solicitar a Defesa Civil em caso de morros e encostas, a colocação de lonas plásticas nas barreiras, certo? E em morros e encostas, não plantar bananeira e outras plantas de raízes, porque as raízes dessas árvores não fixam o solo e aumentam os riscos de deslizamento. Então, a vegetação poderá proteger as encostas, certo? Espero que eu possa ter ajudado vocês aí, tá bom? Obrigada, tenham